Vamos falar hoje sobre a depressão. As doenças mentais, elas vêm crescendo de forma assustadora. Hoje, em média, 32 brasileiros se suicidam por dia. O suicídio se tornou a terceira maior causa de morte entre os adolescentes. E por que isso vem acontecendo? Quais cuidados nós temos que ter? O que nós temos que nos preocupar? Então, biologicamente, todos os animais eles vão ter dois comportamentos que são comandados por uma área do cérebro chamado córtex cerebral. O córtex cerebral ele é dividido em dois hemicórtex, o hemicórtex do lado direito e o hemicórtex do lado esquerdo. Então, nós temos uma balança de comportamento. O hemicórtex do lado direito, nós chamamos ele de um hemicórtex do comportamento masculino. Ele vai ser comandado por uma atividade do nosso hormônio sexual, a testosterona, e o hemicórtex do lado esquerdo é chamado de hemicórtex feminino e ele vai ser comandado por uma atividade do estrógeno. O hemicórtex direito, que é o masculino, ele representa o nosso comportamento da depressão e o hemicórtex esquerdo corresponde ao comportamento da mania. Então, todos nós somos maníaco-depressivos, que nós vamos chamar de bipolaridade. São os dois comportamentos. Ora, eu posso estar com um comportamento mais deprimido e ora eu posso estar com um comportamento mais maníaco. Quando eu me sinto bem, significa que relativamente existe um equilíbrio entre esses dois hemicórtex. Eu sempre digo para os meus pacientes e alunos, é como se nós tivéssemos uma balança, aquelas balanças um pouco mais antigas, onde a gente compra, tomates e coloca de um lado e cebola do outro. Se eu tenho a mesma quantidade, eu me sinto em equilíbrio. Quando eu tenho mais peso do lado direito, eu tenho um comportamento mais deprimido. Quando eu tenho mais peso do lado esquerdo, eu tenho um comportamento maníaco. Então, o que seria as características que me levam a ter um peso maior de um lado ou do outro? Então, vamos imaginar uma cena de um comportamento animal. O hemicórtex direito representa toda a nossa conquista de território. O que nós chamamos de território? É tudo aquilo que o animal conquista fora do ninho, é quando ele sai para caçar. E o hemicórtex do lado esquerdo, que é o dito feminino, é tudo aquilo que está dentro do ninho, Seria o fora de casa e o dentro de casa, mais ou menos assim. Então imagine como que isso se constitui. Então um leão, ele sai para lutar com outro leão, para que ele possa conquistar o seu território e automaticamente trazer a fêmea para dentro desse território, e aí então vai acontecer o acasalamento e o surgimento dos filhotes. Então basicamente nós lutamos pelo território para obter a fêmea. E a fêmea, ela espera esse macho ganhador, e eu digo assim, esse macho ganhador, ao se aproximar dessa fêmea maníaca, ela abana o rabo esperando por ele. Então, desta forma, se nós obtemos o território e temos a fêmea, nós teríamos o equilíbrio dentro dessa balança. Se a fêmea agora se sente conquistada por esse macho, ela se sente cuidada por esse macho, ela também vai ter a sensação de cuidado e território adquirido. Então, nós teríamos um certo equilíbrio. O que vem acontecendo hoje em dia? Nós estamos mudando muito esse comportamento. Então imagine que você hoje fique lutando o tempo todo por território. Quando que isso surge? Lá na nossa infância, nós lutamos com o papai para conquistar a mamãe. E as fêmeas lutam com a mamãe para obter os cuidados de papai. Então, se isso acontece em harmonia, nós vamos nos tornar crianças, adolescentes e adultos bem equilibrados. Uma vez que a menina não sente o cuidado do pai, automaticamente ela agora se torna mais masculina, assume um comportamento mais masculino e ela sai para lutar no território. E ela vai então lutar com outras fêmeas e com outros machos por território. Isso é o que a gente vem observando muito no comportamento feminino. A maioria das mulheres hoje estão se distanciando desse comportamento do ninho para poder lutar lá fora por conquista de espaço. Então, toda vez que eu sofro
uma perda de território, que eu me sinto ameaçado, ou um animal que não consegue delimitar o seu espaço, não consegue demarcar o seu território, ou eu sinto muita raiva, muita contrariedade, eu sofro impactos no hemicórtex dito masculino. Toda vez que isso acontece, a minha balança agora ela pesa mais para o lado direito, a minha testosterona diminui e eu me torno mais deprimido. Então essas fêmeas que estão saindo do ninho e começam agora a lutar pelo território, elas começam a ter uma tendência muito grande à depressão. Acabam obtendo sucesso profissional, acabam tendo títulos, né? Então muitas vezes as pessoas até dizem, mas como pode essa pessoa estar deprimida, ela tem uma boa situação financeira, ela tem tudo o que ela quer, porém se afastou do hemisfério maníaco. Então imagine como se tivesse dois músculos e você está exercitando apenas um lado, que é o da depressão. Então todos nós temos o outro lado, porém para que essa balança agora possa se equilibrar, nós precisamos nos satisfazer dentro do ninho. Essa mulher masculina agora, ela não consegue mais se sentir cuidada pelo macho, porque ela vai confrontar diretamente com esse macho. E quanto mais ela encontra confrontos, mais deprimida ela se torna. Já a característica do comportamento masculino é quando esse menino sofre um impacto de perda territorial, ele automaticamente baixa sua testosterona e assume um comportamento mais feminino para que ele possa suportar esse estado de submissão, esse estado de ameaça, esse estado de perda de território, de contrariedade. Então ele se torna agora, o animal mais deprimido e submisso. Esse animal mais deprimido, ele não consegue ter força para conquistar o território dele e automaticamente agora ele busca os cuidados da figura feminina. Então, dessa forma, a gente tem visto que desde a constituição da família as coisas estão um pouco perdidas, porque são essas pessoas que vão constituir novas famílias. E então aquele macho deprimido não consegue encontrar o seu lugar e aquela fêmea agora masculina sai à luta, podendo fazer com que a mulher acabe assumindo papéis que não competem a ela e o homem acabe assumindo papéis que não sejam da sua competência. E essa inversão de comportamento tem construído crianças que não conseguem compreender a hierarquia do comportamento, já que o macho, que teria que lutar pelo território e trazer os cuidados para a cria e para a fêmea, não está conseguindo, e a fêmea, que teria que se sentir cuidada, agora ela sai à caça e começa a confrontar. Então a gente tem visto esse crescimento desses transtornos de comportamento e esse índice, desse aumento de pessoas com transtornos psíquicos. E todos os outros transtornos psíquicos que nós conhecemos, ansiedade, síndrome do pânico, as esquizofrenias, tudo isso daí estaria ligado à somatória desses comportamentos, porém todos eles estão baseados nessa oscilação da balança de desequilíbrio. Então, a grande orientação que eu faço para as pessoas é que a gente entenda que todos nós temos os dois lados. Porém, se eu ficar sempre lutando pelo território externo e esquecer que existe algo interno, que existe um equilíbrio dentro da família, que existe um equilíbrio, hoje cada vez menos os casais estão tendo filhos, então as pessoas vivem mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E lá fora, esse leão ou essa leoa, elas só vão encontrar impactos que fazem com que eles sobrecarreguem o hemicórtex do lado direito, que é o masculino. E toda vez que eles estão assim, eles estão deprimidos. Então não adianta eu ter um monte de coisa material se eu não consigo suprir esse meu lado, que é o lado mais do ninho. Não adianta essa fêmea estar lutando lá fora, ter todo o seu sucesso profissional, se ela permanece nesse estado masculino e deprimida e ela não consegue mais se satisfazer dentro do ninho. Então toda essa característica nós precisamos repensar e observar então que para eu sair de um estado deprimido, eu preciso automaticamente exercitar um pouco mais o meu lado maníaco.
E o lado maníaco, ele é ativado por sensações que me trazem mais alegria, mais felicidade. Só que essa felicidade, ela não pode ser uma felicidade momentânea por uma conquista de território. Porque quando eu conquisto lá fora, eu tenho um pico de euforia. Por exemplo, a pessoa vai lá, ela compra um carro, só que para ela comprar esse carro, ela antecipou um sonho, por exemplo, ela financia. Ela tem o pico de euforia, porém ela tem que trabalhar mais para pagar o carro. E aí, para ela trabalhar, ela tem que conquistar território. E para ela conquistar território, ela fica logo deprimida. Então ela tem um pico de euforia na conquista, que é o lado maníaco, porém depois ela deprime quando ela tem que pagar. Então a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio dentro dessas duas balanças. Se eu coloco apenas carga do lado deprimido, não tem como eu sair dessa depressão. Então a grande orientação é que nós tentemos encontrar esse ponto de equilíbrio entre a conquista de território e o se sentir cuidado. Aquela fêmea que tem todo o processo, ela também precisa se permitir ser cuidada pelo macho, precisa se permitir a ter a sua cria, para que ela possa se sentir maníaca dentro do ninho. E esse macho que luta lá fora, ele precisa também conquistar o espaço para trazer segurança para a fêmea e para os seus filhos. Então isso é muito importante para que a gente possa encontrar esse equilíbrio tão esperado e sair desse quadro da depressão.